Fala, galera, então agora nosso próximo bloco, como combinado, pegando aí a questão de crase que trata sobre paralelismo sintático. Então se liga só, ele bota as expressões de segunda a sexta e da segunda a sexta. Vamos entender como é que isso funciona, ó. De segunda a sexta e da segunda a sexta. Aqui eu tenho basicamente um caso de paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras de igual relevância, então eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra, obrigatoriamente vai acontecer diante da segunda. Então o que tem antes da palavra segunda na primeira expressão? Apenas a preposição de. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o que do outro? Também preposição. Então, de segunda a sexta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra nunca tem crase. Ambos são sempre preposições, de segunda a sexta, de segunda a quinta, de segunda a quarta e por aí vai. Agora, quando a gente coloca da segunda a sexta, obrigatoriamente vai ter a crase, pois antes da palavra segunda tem a expressão da, que é a contração da preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, obrigatoriamente vai ter preposição mais artigo do outro. Então, da segunda a sexta tem crase, porque na verdade da alguma coisa a outra sempre terá crase. Da segunda a sexta, da segunda a quinta, da segunda a quarta e por aí vai. Agora, olha porque isso é um prato cheio para cair numa prova. Isso aqui é um caso de paralelismo sintático e nem todo mundo comenta sobre isso. Você sabe, nem todo mundo comenta. É um caso de erro do cotidiano, pois se você for a qualquer restaurante ou lanchonete, é muito capaz de você enxergar lá a expressão de segunda a sexta com crase. Por que o cara fez aquilo? Porque ele é burro? Claro que não. Ele fez isso ou porque já viu isso errado em algum lugar e só reproduziu, ou porque ele enxergou uma falsa força no ar. Ele pensou assim, de segunda a sexta. Isso não existe. É de segunda a sexta e a pronúncia não se altera. Então, isso não existe. Aí, eu também tenho aqui um prato cheio por conta do valor semântico. A gente já falou aqui de morfologia e de sintaxe, mas vamos falar de semântica, de interpretação. As duas expressões são completamente diferentes. Quando eu boto de segunda a sexta, eu estou falando sobre qualquer semana. Sabe por quê? Porque aqui a gente não colocou o artigo, a gente não especificou, a gente generalizou. Então, é qualquer segunda, qualquer sexta, enquanto existir. Por exemplo, eu coloco assim, haverá aula de segunda a sexta na turma, sei lá, da Polícia Federal no LAC Concursos Presencial. De segunda a sexta. Aí, o teu conhecimento de mundo vai permitir saber que sábado e domingo não tem aula, pelo menos para esta turma especificamente. Agora, quando a gente coloca de segunda a sexta, enquanto existir a turma, vai ter aula neste período. Então, se o cara fala assim, ó, durante o ano inteiro vai ter aula de segunda a sexta na turma da Polícia Federal. Pô, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Se você decidir ir em outubro, vai ter aula de segunda a sexta, é claro. Agora, quando bota da segunda a sexta, aqui obrigatoriamente é a próxima semana, porque agora a gente está colocando um artigo, a gente está especificando a semana. Então eu digo assim, haverá aulões gratuitos no LAC Concursos da segunda a sexta. Vai adiantar voltar 6 meses depois para cobrar esses aulões gratuitos? Não, só vai poder voltar na próxima semana. Até aí, tudo bem, não é? Agora, você deve estar se perguntando, mas Sidney, isso daí tem a ver também com a relação horária? Tem. Só que a relação horária é um pouquinho mais difícil. Então, eu boto assim, ó. Eu boto assim, ó.
8 horas às 10 horas. Beleza, fiz assim. Nesse momento, o cara desconfia porque ele não está vendo nada antes. Não está vendo nada antes. Então ele começa a pensar, ué, está ignorando o paralelismo sintático, logo está errado, não é, Sidney? Não. Aqui, por incrível que pareça, está perfeito e está certo, porque simplesmente todos os gramáticos dizem que isso daqui está certo. Porque, na verdade, eles partem do pressuposto que aqui está escrito, está subentendida a expressão das 8 às 10 horas. É esse pressuposto aqui, que está subentendido das 8 às 10 horas. Só que é o seguinte, primeira coisa, nada de HS e nada de HRS, é sempre o H, tá? Então, 10 litros, 10L, 10 metros, 10M, 10 horas, 10H. Até aí, tudo bem. Agora, por que eles partem desse pressuposto, Sidney? Porque tem duas expressões perfeitas. Eu tenho das 8 às 10 horas e eu tenho de 8 a 10 horas. Sidney, tem alguma coisa correta sem ter nada antes, além daquela dali? Tem. Eu tenho 8 horas, tracinho, 10 horas, e eu tenho 8 horas até 10 horas. Só que essas três primeiras que estão aqui em cima, elas basicamente não caem em provas. Os avaliadores, eles gostam quando tem algo antes. Eles gostam de brincar com isso. Porque além dessas duas, eles vão colocar mais outras duas. Eles vão colocar de 8. Meu Deus, estou quase fazendo um 8, onde é para fazer um E. De 8 às 10, com crase, e de 8 horas às 10 horas sem a crase. É assim que os caras fazem. E aí vamos ser sinceros. Com essas 4 frases aqui, ele pode derrubar meio mundo. Vamos lá. Primeiro de tudo, você está vendo que aqui é uma relação que está juntando 2 períodos de horário. Se fosse só um, se fosse uma hora especificada, a crase já seria obrigatória. Sidney chegou às 3 horas, Sidney chegou às 2 horas, Sidney chegou às 2h20, Sidney chegou às 3h40, sempre tem crase. Agora aqui você tem que observar o paralelismo sintático. Por que essa primeira aqui não derrubaria ninguém? Nem minha avó. Quando o cara coloca das 8 às 10 horas, todo mundo acerta. E o que está certo aqui? Ó? O das é preposição de mais artigo as. Se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. Então, das 8 às 10 está certo. Agora, quando ele coloca de 8, o que ele está botando aqui? Ele está botando só preposição. Então, se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, de 8 a 10 horas também está certo. E aí as outras duas ficaram erradas. Mas qual é o problema dessas 3 últimas aqui? Na hora que o cara bota na prova de 8 a 10 horas, você estranha, porque ninguém fala assim no dia a dia, então você vai achar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. E se ele botar de 8 às 10 horas, você vai achar que está certo, porque todo mundo fala assim no dia a dia, até professor de língua portuguesa. Se o Luiz bater ali na porta e falar, e aí, Sidney, amanhã vai ter um futebol? Eu vou falar, vai. Aí ele vai falar, qual é o horário? Eu vou falar de 8 às 10 horas. Vai ser assim que eu vou falar. Então, no dia a dia é assim que a gente fala, mas tem que tomar cuidado. Por que não pode ser de 8 às 10 horas com crase? Se eu só botei preposição de um lado, não pode ter preposição mais artigo do outro. E por que não pode ser de 8 às 10 horas sem a crase? Se é um paralelismo, o que acontece diante do primeiro elemento, obrigatoriamente da mesma forma, tem que acontecer diante do segundo. Então, aqui, eu não posso ter preposição de um lado e artigo do outro. Isso não é um paralelismo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sensgran Rio. A banca Sensgran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Não só a Sensgran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil,
nós elaboramos uma super revisão, revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova. Tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique LAC.